Meus queridos irmãos, uma boa noite a todos. A graça e a paz do nosso Deus. Amém? Espera os nossos filhos saírem aí. Eu quero convidar você já a abrir a palavra de Deus na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2. Nós vamos ler toda a porção que vai do verso 1 até o verso 11, mas nós iremos nos deter no verso de número 5 até o verso de número 11. O título da nossa mensagem hoje é A Glória do Natal. Nós estamos numa série de exposições em alusão especificamente esse ano à encarnação do Verbo, Jesus Cristo. E nós temos refletido na encarnação e no impacto que esta mensagem gloriosa tem nas nossas vidas. E não dá para falar sem a encarnação, não dá para falar da encarnação do Verbo sem tocar no texto de Filipenses, capítulo 2. Que eu não sei quantos sabem, é uma música. Trata-se de um hino cristão que provavelmente foi escrito em aramaico e aí era muito conhecido dos cristãos do primeiro século e que foi utilizado por Paulo para mostrar Cristo Jesus como exemplo de humildade. E Natal é tempo que a gente ouve músicas, né? Quando a gente pensa em Natal, a gente também pensa em músicas. E eu acho interessante que ouvindo, você entra no supermercado, você escuta uma música, você entra no shopping, você escuta música, você está em casa, o seu vizinho coloca lá para ouvir uma música, e normalmente músicas que façam alusão ao Natal ou ao espírito do Natal. E eu achei interessante, entrando no supermercado esses dias, e ouvi uma canção de um grupo chamado Roupa Nova. É Natal Todo Dia, a canção. E o compositor dessa canção, em dado momento da música, ele diz assim: se a gente é capaz de espalhar alegria, e aí ele sai citando várias virtudes que normalmente busca se resgatar no período de Natal. Ele diz, se a gente é capaz de espalhar alegria, capaz de espalhar amor e etc. E ele diz, eu tenho certeza que a gente podia fazer com que fosse Natal todo dia. Veja, o compositor, ele percebe algo profundo na experiência humana. O homem, se quiser, entre aspas, ele pode externar aquilo que há de melhor dentro do seu próprio coração. Mas a experiência humana nos mostra, principalmente em dias que não são dias de Natal, né? Ou fim de ano, o Natal já se passou, mas a gente está aí no período de fim de ano e de festas, né? E nesse tempo de autoexame e autorreflexão, o escritor aqui, o compositor dessa canção, ele relembra que, na perspectiva dele, se nós fizermos um pouquinho de esforço, a gente pode trazer o Natal para a vida ordinária, digamos assim. A gente pode trazer esse espírito de mudança, de transformação humana para todos os dias da nossa vida e para a nossa experiência humana. Mas quando a gente enxerga um texto como Filipenses, capítulo 2, e especificamente os problemas humanos, que é o orgulho, a soberba, a falta de humildade, a altivez, o individualismo e tantos outros problemas, a gente olha para essa intenção do compositor dessa canção e chega à conclusão de que a proposta que ele está fazendo, ela é ineficaz. Ou seja, de que o Natal seja trazido para todos os dias a partir da atividade pura e exclusivamente humana. A partir do desejo puro e exclusivo do coração do indivíduo.
Paulo vai fazer para trazer um ensinamento aqui à igreja de Filipos, basicamente o mesmo. Ele vai cantar, ele vai trazer uma música, vai relembrar aos irmãos uma canção, e veja aí o poder que as canções têm de doutrinar ou de ensinar sobre doutrina ou sobre a vida. E ele vai fazer isso, irmãos, porque havia no meio da igreja de Filipos orgulhos, disputas, falta de unidade, ausência de espírito de serviço, tudo o que a gente briga contra ou que a gente se opõe em dias de Natal ou fim de ano, né? E aí Paulo ele faz algo extraordinário. Ele traz essa canção, ele canta para nos mostrar o modelo, o paradigma que é Jesus Cristo. Ele insere essa canção para nos ensinar uma verdade. A verdade de que nós devemos buscar imitar a Cristo. E não fazer como o mundo nos ensina, que é buscar a glória humana. As pessoas pedem para que seja Natal todo dia, porque normalmente, no ordinário, se busca a glória humana, o desejo por ascensão, o desejo por poder, por parecer melhor. E a busca do Natal é o completo oposto disso. Na proposta do autor se torna ineficaz. Mas o que Paulo vai nos ensinar aqui, a tese dele, o ensino dele é completamente eficaz para nós. Nós devemos imitar a Cristo, a sua humildade. É nisso que consiste a verdadeira glória do cristão. O verdadeiro reconhecimento precisa passar pela imitação de Cristo. Imitar a Cristo e a sua humildade é a sua verdadeira glória, meu irmão. É o que você tem que buscar a partir de hoje, em dias de Natal, em dias de fim de ano, mas não apenas nesses dias, mas para o resto da sua vida. Vamos ler o texto sagrado e ver essa verdade contida na palavra de Deus. Filipenses capítulo 2, verso 1 em diante. Paulo diz: portanto, se existe alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há profundo afeto e sentimento de compaixão, então completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor, sendo unidos de alma e mente. Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana. Ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Vamos orar ao Senhor pela sua palavra, pedir a Ele que ilumine as nossas mentes. Senhor, fala conosco através da Tua palavra, nós precisamos dela. Senhor, finda-se mais um ano e muitas são as resoluções que o nosso coração faz, de sermos mais produtivos, de sermos mais amorosos, de sermos, ó Deus, mais bondosos, compassivos. Tudo isso é muito bom, mas nada disso é possível sem a humildade de Jesus. Nada disso é possível sem estarmos na videira verdadeira. Foi Ele mesmo que disse que nós só daríamos frutos se estivéssemos nele, que é a videira. Nos ajuda enquanto nós refletimos nesse texto tão profundo, Senhor, mas tão prático, que traz tantos ensinamentos para o nosso coração. Fala conosco, precisamos ouvir o Senhor, em nome de Jesus. Amém.
Amados, estamos aqui em Filipenses 2, numa sessão que lida com muitos conflitos, dissensões, picuinha no meio da igreja. Paulo, do verso 1 ao 4, ele acabou de tratar esses problemas que, resumindo, chamam-se ambição egoísta e vaidade orgulhosa. Era basicamente o que estava, o tipo de mentalidade que estava em tônica na vida daquela igreja. E ele, a partir do verso 5, traz para nós uma definição prática à luz da vida de Jesus, de qual é o antídoto para a soberba, para o orgulho, para a altivez, para a ambição egoísta, para a vaidade orgulhosa. O tema do verso 5 ao verso 11 é justamente esse. Cristo é modelo de humildade e serviço. Na visão de Paulo, era a vida de Jesus, a forma de viver de Jesus, o modo de viver de Jesus, para usar uma palavra do nosso tempo, o lifestyle de Jesus, digamos assim, para os mais novos. Para Paulo, é isso que é o antídoto contra estes males, não só do nosso século, mas daquele tempo também. E Paulo, sabendo o poder das canções, ele traz um hino, irmãos. Por que a gente sabe que é um hino? Porque aqui tem palavras que não aparecem muito no vocabulário de Paulo. Então, algumas palavras que são utilizadas aqui, Paulo não utilizava com frequência. E o estilo de escrever é um estilo altamente poético, lá na língua original, se você for meditar na língua original. Então, a gente tem um hino aqui, e Paulo traz esse hino para ensinar sobre a encarnação de Jesus, ou seja, sobre o nascimento de Jesus, o Natal, né? O nascimento de Jesus, mas não só o nascimento de Jesus, a humilhação de Jesus, a sua vida, a sua morte e a sua ressurreição. Mas nesse texto especificamente, a sua morte. E aí, queridos, ele usa esse hino para trazer um impacto ao coração desses cristãos sobre qual o modelo que eles deveriam adotar, qual a roupa, para usar as palavras, o linguajar dele lá de Efésios, né? Qual roupa os cristãos de Filipos deveriam vestir, se a roupa de Cristo ou se a roupa dos ídolos daquele tempo. Eu não vou me ater muito a comprovar que era um hino ou não, isso aí é um ponto pacífico, mas mostrar, irmãos, o quanto nós conseguimos cantar verdades que são profundas da palavra de Deus, desde que a igreja foi, de fato, fundada ali ou iniciada pelos apóstolos. Esse é um ponto interessante que a gente precisa observar. Nós precisamos cantar a Cristo, a sua vida e a sua obra. Isso era feito lá no primeiro século, tanto é que, segundo Cássio, né, que é uma das maiores autoridades aí no Novo Testamento, esse foi um hino que foi provavelmente escrito em aramaico, era utilizado nas sinagogas pelos judeus que haviam se convertido ao cristianismo, haviam aceitado a Jesus como seu Salvador, e que Paulo agora pega, toma emprestado e está utilizando para mostrar Jesus como verdadeiro paradigma. Qual é o tema do hino, irmãos? Se a gente pudesse dar um nome ao hino para botar no CD dos crentes do primeiro século: imite a Cristo, busque a sua humildade. Essa é a verdadeira glória do cristão. Afinal, o texto do verso 5 ao verso 11 trabalha essa temática. Você deve imitar a Jesus, você deve buscar a humildade de Jesus e deve ter em mente que este é o caminho para a obtenção de glória. Afinal, eles estavam buscando glória. Afinal, eles estavam buscando aplauso humano, eles estavam buscando reconhecimento humano. Qual é o caminho para o verdadeiro reconhecimento? Paulo diz: a humildade e o serviço conforme a vida e a obra de Jesus. Veja o verso 5, o que é que o texto nos mostra. Está claro aí a exortação: imite a Cristo. Veja, Paulo diz: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Eu não sei quantos dos irmãos estão acompanhando aí na versão Almeida Revista Atualizada, que traz a tradução sentimento. Não sei quantos estão acompanhando aí pela versão NVI, que traz atitude. Espera aí, atitude e sentimento são duas palavras
diferentes. A Nova Almeida atualizada diz: tenham em vocês o mesmo modo de pensar. Ela já coloca mais de uma palavra para explicar esse termo que eu vou citar aqui, porque é importante para você, que significa phronesis ou phronel, que é a palavra grega para mente, ou para atitude, ou para sentimento. Sim, a mesma palavra para todos esses termos, pastor? Sim, é a mesma palavra para todos esses termos. O tradutor da ARA colocou lá como sentimento. Mas a palavra sentimento no português, ela não consegue, irmãos, traduzir de fato o que Paulo está querendo ensinar aqui. Ao exortar os irmãos a imitarem o modo de pensar de Jesus, o modo de pensar de Jesus não implica em apenas sentir algo por alguém. O escritor da NVI, ele tentou melhorar um pouco a tradução, traduzindo esse termo por atitude. Só que, na cabeça dele, é um sentimento que gera uma atitude. Mas se você for ler isoladamente, a palavra atitude pode significar uma atitude sem sentimento nenhum. Os nossos adolescentes aqui que o digam, né? Quando o seu pai manda você fazer alguma coisa e você toma a atitude de fazer sem desejo nenhum no coração. Não só os adolescentes, viu? Mas também os funcionários, os empregados e etc, e etc. Ou seja, phronel não significa apenas atitude também, irmãos. Porque uma atitude ela pode ser sem sentimento, sem desejo nenhum de fazer. Então, o que é phronel? Qual seria, de fato, a melhor tradução? Eu gosto da Nova Almeida atualizada porque ela tenta, de fato, traduzir a ideia de Paulo aqui. Paulo usa o exemplo de Cristo para dizer o seguinte: vocês precisam imitar a maneira de Jesus pensar e viver. E isso implica em sentimento, isso implica em atitude, isso implica num pensar completamente ponderado. Jesus, ele pensou, mas ele não apenas pensou, ele desejou cumprir a sua missão. Ele desejou, irmãos, e aqui nesse texto, ele desejou vir a este mundo, no conselho lá da Trindade. Ele desejou oferecer um sacrifício ao Pai pelos pecadores. Ele desejou, e nós vamos ver o que o texto vai nos mostrar aqui, ele desejou, irmãos, a humilhação por amor a mim e a você. Portanto, ter a mente de Jesus aqui, o modo de pensar de Jesus, que é o ponto aqui principal do texto, que guia toda a passagem, é sentimento, é o desejo, mas não só o desejo, mas a atitude também. Talvez muitos de nós aqui, dada a nossa pouca condição financeira, já desejou ajudar uma pessoa em situação de rua, ficou completamente tocado em seu coração com aquela situação, mas aquilo não gerou nenhuma atitude, porque quando você foi de fato ponderar nos seus recursos financeiros, eu não posso, porque senão eu vou deixar de pagar uma conta, eu vou deixar de pagar uma água, uma energia, eu vou deixar de comprar um bem, ou enfim. Não é assim, irmãos. Com Cristo, com a frônesis de Jesus, não é assim. Ele é o Deus que deseja, Ele é o Deus que sente, Ele é o Deus que toma a atitude, Ele é o Deus que encarna, Ele é o Deus que deseja a humilhação, e Ele é o Deus que pensou em tudo isso por amor aos seus eleitos e por serviço obediente ao Pai. É o que esse texto vai nos mostrar. Imite a Cristo. Mas o verso 6 nos diz como é que Jesus, como é que essa mentalidade de Cristo precisa habitar em nossos corações. Veja, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus algo que deveria ser retido. E aí agora Paulo vai começar a usar esse hino para falar da mente de Jesus, de como isso se traduziu de forma prática com a pessoa da Trindade, Cristo Jesus, o nosso Salvador.
E agora ele começa a falar, irmãos, da humilhação de Jesus. Jesus foi humilhado, pastor? Sim, muito humilhado. Mas veja, irmãos, nós pensamos na humilhação de Jesus somente na sua crucificação, não é verdade? Quando a gente pensa na humilhação de Jesus, muito motivado pelo Paixão de Cristo, do Mel Gibson e etc., a gente pensa naquele Cristo quase que praticamente nu, sendo fustigado, apanhando, sendo cuspido, sendo injuriado. Mas veja, Paulo começa a pintar a humilhação de Jesus desde a sua encarnação. É como se pensar que a divindade está aqui e o homem está na altura desse púlpito aqui. Desse púlpito não, nem esqueci até o nome disso aqui. Os irmãos sabem. Tablado. No que consiste a humilhação de Jesus? No que consiste a humilhação de Deus, irmãos? É Deus, e as palavras que são utilizadas aqui traduzem dessa forma, é Deus se rebaixar. Paulo diz, mesmo existindo na forma de Deus, ou seja, a ideia aqui é, mesmo tendo a completa essência de Deus, a completa natureza de Deus, mesmo sendo Deus de Deus. E aí nós temos 1 João, capítulo 1, que mostra que Cristo estava, o texto que nós expomos na semana passada, Cristo estava desde a criação, criando com o Pai, um com o Pai, Ele era o verbo de Deus, a palavra de Deus. Nós temos o escritor aos Hebreus também, no capítulo 1, verso 3, falando que Jesus Cristo é a expressão exata do ser de Deus, Ele é o próprio Deus. E meus irmãos, Paulo está dizendo aqui, olha, a humilhação começa quando ele, sendo Deus, não considerou o ser Deus, ou o ser igual a Deus, como algo que deveria ser retido a qualquer custo. Eu estudando a passagem, irmãos, a ideia é que o ser retido a qualquer custo aqui, eu não sei se você já conseguiu tirar doce de menino birrento. Já tentou tirar da mão dele alguma coisa? Ele deixa você tirar? Ele segura e se apega com muita força. A ideia aqui da palavra é mais ou menos essa. Cristo Jesus, o verbo que se fez carne, mesmo sendo um com o Pai, Deus de Deus, Ele não considerou, irmão, seu direito de ser completamente adorado, exaltado, glorificado na eternidade. Ele não considerou isso como algo que ele precisava se apegar a todo custo e se agarrar a isso. Esse é o significado da passagem. Não, ele não considerou como se tivesse que reter os seus direitos e a sua divindade. Paulo diz, pelo contrário. E aí é onde entra mais uma palavra aqui que os teólogos entram em parafusos, né? Mas é muito simples de entender. O que é que ele fez? Ele se esvaziou. E aí é onde os teólogos entram em confusão aqui, quando vão falar da encarnação de Jesus, porque o que é se esvaziar, pastor? Jesus, ele abdicou da sua natureza divina quando veio a este mundo como uma criança? Ele decidiu abdicar da sua divindade? Não. O texto, irmãos, o contexto da passagem vai nos explicar o que significa o esvaziamento de Jesus. Sabe o que significa o esvaziar-se de Jesus? É o que nós já estávamos explicando. É a divindade, é o Deus Todo-Poderoso, o Criador do universo, mamar no peito de uma mulher. Ser cuidado por uma mulher, por uma pecadora. Precisar ser ensinado, ser alfabetizado. É nisso que consiste a humilhação de Jesus, irmãos. É Ele, Deus de Deus, trazer para si a natureza humana. Ser igual a nós, porém diferente. Diferente porque, como já diz o escritor aos Hebreus,
sem pecado. Ele não pecou e não haveria possibilidade dele pecar. Mas a humilhação de Jesus, irmãos, a humildade de Jesus foi tamanha que ele, sendo Deus, ele acopla a sua natureza, traz a sua natureza divina à humanidade, para saber sofrer o que eu e você sofre, para sofrer as dores que eu e você sofre, as agonias que eu e você sofremos ou iremos sofrer, para poder ser um sacrifício por nós, para poder estar ao nosso lado e sentir aquilo que nós sentimos e saber aquilo que nós sentimos. É nisso que consiste, irmãos, o esvaziar-se, de acordo com o que Paulo está dizendo aqui. Pelo contrário, ele se esvaziou. E veja, irmãos, é como se nós... Eu gosto da linguagem do credo apostólico, porque o credo vai dizer que Jesus, ele desceu a, algumas traduções, né, a mansão dos mortos, ele desceu ao Hades. É nisso, meus irmãos, que consiste a humilhação de Jesus. Ele nasce, ele depende de pecadores, no sentido humano da questão, como uma criança, mas como se não bastasse, ele torna-se doulos, ele torna-se escravo, ele torna-se servo obediente. Ele obedece completamente à vontade do Pai. Ele assume forma de servo, tornando-se semelhante a seres humanos. A ideia de tornando-se semelhante a seres humanos aqui é que ninguém que viu Jesus, ocularmente falando, não achou ele um ET, não achou ele alguém completamente diferente. Ele era um homem. Ele era um homem. É nisso que consiste a humilhação dele. Ele ser servo. Ele lavar pés de pecadores. Como podemos imaginar, irmãos? O Criador do universo pegando pés sujos de pecadores e lavando seus pés. E dizendo assim: aquele que quer ser o maior no reino dos céus, precisa ser o menor. Precisa ser o menor. E Paulo está relembrando essa ideia, e agora ele está começando a relembrar para nós também a ideia do servo sofredor de Isaías, capítulo 45 em diante, 53 e diante, o tema do servo sofredor lá no livro de Isaías, do profeta Isaías, porque o texto prossegue dizendo: pelo contrário, se esvaziou assumindo forma de servo, tornando-se semelhante a seres humanos e reconhecido em figura humana. E aí, o verso 8, agora ele usa a palavra da humilhação. Ele já estava tratando sobre a humilhação, mas agora ele deixa muito claro o que é a mentalidade de Jesus, o esvaziamento e a sua humilhação. Ele diz: ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Veja, irmãos, Jesus começa a descer uma escada. Eu quero que você visualize isso. E quanto mais ele desce, mais ele se humilha. Quanto mais ele desce, mais a humilhação é maior. Ele se humilha quando nasce, quando é reconhecido em figura humana. Ele se humilha em seu ministério quando come pão com pecadores e partilha da sua vida. E tem longanimidade e benignidade com homens pecadores, quando toca em enfermos. Mas Paulo vai dizer que, como se não bastasse, a humilhação dele é maior ainda. Ele vem para ser humilhado e para morrer. O texto vai nos mostrar isso, que ele torna-se obediente. É nisso que consistia um escravo, irmãos, um servo. O servo obedecia à ordem do seu senhor. A solicitude de um servo era tamanha. Ele não questionava. E é por isso que aqui os ecos aqui são do servo sofredor de Isaías, porque Paulo quer que você, com esse hino, relembre lá na antiga aliança o servo sofredor. Quem foi o servo sofredor? Aquele que foi como ovelha muda perante os seus tosqueadores. Aquele que não questionou. Aquele que morreu, irmãos, que sacrificou-se por nós,
que foi obediente. Se Isaac questionou onde estava o cordeiro para o sacrifício, ele não questionou ao pai nesse sentido, porque ele sabia que ele seria o sacrifício. E é aqui que consiste a fronel de Jesus, o desejo, a mente de Jesus, de fato, irmãos, desejar, de ter a atitude, de decidir encarnar, juntamente obedecendo à vontade do Pai, e vir a este mundo para ser humilhado do seu nascimento à sua morte, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. A cruz é um símbolo, está ali atrás. A cruz, irmãos, é um símbolo cristão, hoje maravilhoso para nós. Nós usamos como afrescos, como pingente de cordão, brincos e etc. Mas você sabe o que é? Qual era o significado da cruz naquele tempo? Um dos pais da igreja disse que era a morte destinada aos párias da sociedade, os homens mais terríveis que existiam. Os principais pecadores, os homens de moralidade completamente duvidosa, aqueles que eram terríveis. Paulo faz questão de dizer, ele foi humilhado como uma ovelha, obediente até a morte, e o tipo da morte, a pior morte. É nisso que consiste, irmãos, o ápice da sua humilhação. Paulo vai do início e vai seguindo uma progressão da humilhação, descendo na verdade, né? Ele vai descendo a humilhação até chegar à morte de Jesus. Mas, meus irmãos, ele está fazendo isso para nos ensinar, nos trazer um modelo de Cristo como o principal paradigma para nós, o principal modelo e norte para nós, nas nossas relações, no nosso modo de pensar, no nosso modo de entrar 2026 e no nosso modo de viver a vida cristã. Porque Paulo diz, olha, por causa do seu serviço obediente, por causa do seu amor, por causa da sua obediência, o Pai o glorificou. No que consiste a glória do cristão? A glória do cristão é a mesma glória que o Pai deu a Cristo. É isso que o texto vai nos mostrar, irmãos. Qual deve ser a nossa... Veja só, quando os cristãos de Filipos buscavam glória, e faziam isso através do seu orgulho, da sua soberba, da sua altivez, ao ponto de Paulo citar nomes na igreja. Ele diz, olha, eu peço a você, Evódia e Sintique, que pensem, Froneses, concordemente no Senhor. Que vocês cheguem a um denominador comum no Evangelho, em Jesus. Porque está demais as brigas de vocês por coisas pequenas. E Paulo aqui, ele usa esse modelo de Jesus para nos humilhar, irmãos, para nos colocar, porque veja só, se Jesus se humilhou, se esvaziou, ele fez o que nós não poderíamos fazer, para nos capacitar a sermos quem nós não somos. Porque veja só, Jonas Madureira diz, comentando esse texto, o seguinte, o esvaziamento divino é algo que só pode ser praticado por Deus. Porque eu e você já estamos vazios, meu irmão. A gente não tem o que se esvaziar. Não tem o que tirar mais de nós, não. Nós já somos um saco furado. Na verdade, nós precisamos nos encher dele. Mas veja, Paulo está mostrando justamente isso, que foi necessário o seu esvaziamento, o seu abdicar de direitos, para que nós pudéssemos viver a vida dele, ser capacitados a viver a vida dele. E porque ele fez isso, o verso 9 em diante vai nos mostrar, Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome. A glória de Cristo é a glória do cristão. É isso que Paulo vai mostrar. Se você quer glória, você tem que lavar pés. Se você quer glória, você tem que
que abdicar dos seus próprios direitos. Se você quer glória, você tem que olhar para o seu Salvador e ver no que consiste a sua humildade. Se está em acordo com a humildade dele. É isso que Paulo está dizendo. Se você quer a glória, e o tipo de glória que Paulo está falando aqui não é a glória desse mundo, irmãos. É a glória que Cristo recebeu do Pai. Cristo torna-se agora o objeto e o Pai agora é a atividade, aqui no verso 9 em diante. Veja o que o texto diz. Deus o exaltou. E mais uma vez a gente tem uma palavra maravilhosa aqui, porque, irmãos, a ideia aqui é que Deus ele restaurou aquilo que Cristo tinha antes da sua humilhação. Antes da humilhação, João diz que ele era o quê? No princípio era o Verbo era Deus e o Verbo estava com Deus. Ou seja, o Verbo estava criando, o Verbo estava em glória, em majestade, sendo adorado, sendo glorificado pela sua criação, pelos anjos no céu. E ele vem, irmãos, e humilha-se. Veja o que Paulo está mostrando aqui. Deus o exaltou sobremaneira. Veja só, a ideia da palavra aqui é que existe alguém que é exaltado e existe alguém que é mais exaltado ainda. É essa exaltação que o Pai deu ao Filho. Em virtude da sua obediência, em virtude da sua humildade e em virtude do seu serviço ao Pai em prol dos pecadores. Ele o exaltou sobremaneira. Ele deu uma exaltação a Cristo em virtude de uma tarefa, em virtude de uma atividade. Ele restaura a condição de exaltação que Cristo tinha na eternidade, ou seja, ele agora recebe toda a honra e toda a glória por aquilo que ele fez. Ele não está mais no estado de humilhação, está no estado de exaltação após a sua ressurreição. E veja, ele deu o nome que está acima de todo nome. As Escrituras trazem inúmeros nomes para Jesus. Jesus, o Cristo, Emanuel, o Verbo, a Palavra. Você tem muitos nomes que são dados a Cristo. Mas sabe qual é o nome que está acima de todo nome, irmãos? Senhor. Senhor. O nome Senhor, Kyrios, na língua original, no Antigo Testamento era um adjetivo usado para atribuir apenas a Deus. E você vê no Novo Testamento, e aqui nesse texto e em outras passagens, esse nome sendo atribuído a Jesus. Ele é Senhor, Kyrios, Ele é dono do universo, Ele é quem proclama a sua glória, a sua majestade, o seu poderio sobre todas as coisas. E Paulo está dizendo, olha, por conta da sua obediência, o Pai o exaltou, deu uma glória absurda, maior do que ele já tinha, ao ponto dele ser considerado o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e o seu reino ser visível nesse mundo. E o propósito disso? Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho. Para que se reconheça o Senhor, o glorioso, o Rei, o Criador do universo, o majestoso. O Pai o humilhou, o exaltou sobremaneira, e agora toda a criação, os seus servos, aqueles que não são seus servos, os anjos, os demônios, terão que se dobrar, terão que olhar para Ele e reconhecê-lo, e dizer, este é Rei, Senhor dos Senhores. Antes mesmo do estado de exaltação de Jesus, o Evangelho de Marcos nos mostra isso, que os demônios já tremiam diante dele, dizendo, o que tu queres conosco, ó Filho de Deus? Agora, essa glória é dada a Cristo, em toda a extensão do universo, para que toda língua confesse que Ele é Senhor.
propósito último de tudo isso é a glória de Deus Pai. Eu quero finalizar, meus irmãos, com algumas aplicações para nós. Nós precisamos imitar a humildade de Jesus, tanto na sua encarnação, quanto na sua morte. No que é que isso consiste, meus irmãos? Eu vou lhe dar uma recomendação só. Você que é crente, você que não é crente, você que tem muitos anos de evangelho, você que tem poucos anos de evangelho. Fuja do orgulho. Fuja da altivez. Fuja da soberba do seu coração. Se você tem uma resolução a fazer para o ano 2026, que seja essa. Analise o seu coração e veja o que há de orgulho em seu coração. Eu quero lhe dizer que há diversas formas de nós expressarmos orgulho. Há diversas formas de nós não nos submetermos ao Deus glorioso, ao Verbo que se fez carne, a Jesus Cristo, nosso Salvador, a Deus. Há muitas formas. A primeira delas é diretamente não se submetendo ao senhorio dele. Dizendo assim, eu não quero religião, ou eu não quero contato com espiritualidade nenhuma. Eu vou viver minha vida. Quero viver como eu bem entendo. Uma segunda forma, por mais que você ache que não, é se você obedece aos mandamentos, é se você está dentro de um arcabouço religioso, de uma experiência religiosa, e diz assim, eu obedecerei a Deus, agora Ele tem que me abençoar. Ele tem que me dar boas dádivas, porque senão não faz sentido. Ambas as formas são orgulho e demonstração de tentativa de controlar a própria vida. Controlar a partir dos seus próprios preceitos ou tentar controlar a sua vida controlando a Deus. Veja, meus irmãos, essas duas estratégias são terríveis e são tudo menos o Evangelho. São tudo menos a humildade e a forma de pensar que Jesus deseja para mim e para você. O primeiro passo em direção a fugir do orgulho e da altivez, independente de onde você está, do espectro que você está, ou do relativismo, ou do legalismo, é o seguinte: reconheça que você é pecador. Reconheça que você é soberbo. Reconheça o seu desejo por orgulho. Assim como os irmãos de Filipos. Reconheça que você quer proeminência. Ou você quer proeminência sem religião ou com religião. Ou você quer ser conhecido com religião ou sem religião. Ou você quer ser adorado com ou sem. E assim você vai. E assim você cobra as pessoas serem melhores, quando na verdade o pior somos nós. Nós somos os piores, irmãos. Sejamos honestos conosco. Mas Cristo Jesus, Ele quer transformar os nossos corações. Ele quer mudar, redirecionar o nosso coração ao coração dEle. A humildade dEle. Olhe para Ele. Olhe para Ele naquela manjedoura. Olhe para o Deus dos céus. O Deus que criou aqueles bichos que provavelmente estavam ali naquele lugar. Olha onde ele estava. Olha o tipo de humilhação por mim e por você. E por que nós não nos dobramos diante desse rei, desse menino? Por que nós não vencemos o nosso orgulho? Por que nós não colocamos de lado essa coisa de achar que nós nos bastamos, que nós somos bons demais, de que nós seremos melhores e melhores para sempre? Nós não seremos. Sem Jesus não dá. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por Ele. Não há vida sem Ele.
Você pode tentar, você pode buscar nos ídolos desse tempo, você pode buscar na religião, você pode buscar sem religião, mas você vai só quebrar a cara. A proposta de vida dele é completamente diferente do que se propõe nesse mundo. Completamente diferente. Ele se humilha para obedecer à vontade do Pai. A sua obediência é graciosa. A sua obediência não é tendo em vista a glória. Por isso que o Pai o dá glória. Enquanto nós buscarmos a glória humana, os aplausos desse mundo, nós receberemos os aplausos desse mundo. E só. Não será dito de nós aquilo que foi dito do nosso Salvador, irmãos. Esse é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. A verdadeira glória, irmãos, a nossa verdadeira glória consiste em descansar na obra e na vida de Jesus. É olhar para o seu esvaziamento e dizer, eu não poderia me esvaziar. Mas é olhar para a sua humilhação e dizer, eu preciso me humilhar. Eu preciso dobrar os meus joelhos diante dele. Eu preciso reconhecer o Rei. Como é que nós fazemos isso, irmãos? De maneira prática. Quando nós temos uma atitude servil. Como diz Tim Keller no livro Ego Transformado, quando nós nos auto-esquecemos. Quando a gente esquece que a gente tem direito. E a gente trabalha pelo direito do outro. Pelo crescimento do outro. Pela virtude do outro. Pela glória do outro. Para que o outro seja reconhecido. Para que... Foi isso que Jesus fez, irmãos. Ele veio pensando no outro. Pensando em nós. É isso que Ele quer transformar em nossas vidas. É isso que Ele quer mudar em nossas vidas. Essa é a frônesis, essa é a humildade que Ele quer trazer a nós para o ano de 2026. Ele quer nos chamar a isso, irmãos. Porque só assim nós reconheceremos que a glória é de Deus e não nossa. Só assim, confessando a nossa incapacidade de nos salvarmos, é que nós seremos instrumentos para o outro, abençoaremos o outro e reinaremos com Cristo para a glória de Deus. Amém? Fiquemos de pé.